Por que os narcisistas são considerados como demônios, como encarnação do mal? Se vocês querem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Friedrich Nietzsche, ele tem o costume de dizer que o homem é um ser que não é fixado. Ou seja, na maioria das vezes, o ser humano ele é um ser totalmente dissimulado. Ele sempre, aproveita-se das disponibilidades, daquilo que acontece. Aí, a partir de então, ele revela a sua verdadeira máscara. O interessante é que o ser humano, na maioria das vezes, ele age, se aproveitando, na maioria das vezes, de disponibilidades, da qual que ele revela o seu caráter. Muitas pessoas dizem, que a ocasião faz o ladrão. Mas será que a questão não é o contrário, do qual que a ocasião ela revela o ladrão? E também ela não revela o narcisista e o dissimulador? Então é por isso que um ser que é totalmente, vamos dizer assim, camaleônico, ele sempre se utiliza de máscaras. Então, o narcisista e o manipulador, ele sempre se utiliza de máscaras, conforme as suas próprias conveniências. Então é por isso que ele pode trair uma pessoa sem ter o mínimo de remorso, sem ter o mínimo de culpa. Por quê? Porque na mente do narcisista e do manipulador, ele pensa da seguinte maneira, que o mundo é dos mais fortes. Então, aquela pessoa que é totalmente amável, totalmente empática, totalmente entregue, é uma pessoa muitas vezes fácil, de ser controlada e de ser totalmente manipulada. Então é por isso que quando eles conquistam uma pessoa, então quando eles conhecem uma pessoa, ele sempre mostra para o outro aquilo que o outro quer ver. Ou seja, ele se molda, aquilo que a pessoa deseja dele. Então por isso que ele é um ser que não tem personalidade. Ele sempre faz tudo de acordo com a disponibilidade. Então é por isso que ele é um ser que não tem caráter, na verdade. Interessante que as pessoas que se relacionam com narcisistas têm o costume de dizer assim: quando eu o conheci, ele não era assim, mas de um tempo para cá ele se revelou. Mas na verdade é totalmente o contrário. Ele sempre foi uma pessoa simulada, camaleônica. Ele apenas se moldou conforme a sua necessidade para poder te conquistar. Então é por isso que ele sempre trabalha, entre dois lados. Ele tem uma espécie de máscara oculta. Ele tem um lado oculto, que é o lado sombrio da sua personalidade. Porque na maioria das vezes, o narcisista, ele tem uma frieza emocional muito grande e um vazio emocional. Por que frieza emocional? Ele conhece os sentimentos das pessoas na maioria das vezes, mas só que ele tem o conteúdo, a informação. Ele não tem o sentimento que essa informação pode trazer. Da mesma maneira que ele fala para você, ouvinte, que te ama, ele pode falar para outra pessoa também que ama. Ele pode amar, entre aspas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mulheres ao mesmo tempo. Ele pode, por exemplo, trair 2 pessoas ao mesmo tempo. Mas por quê? Ele tem a informação daquilo que deveria ser o carinho, o amor e o afeto. A informação ele tem, a linguagem simbólica ele tem, mas só que ele não tem o conteúdo. Então ele é um ser totalmente frio. Ele é totalmente, vamos dizer assim, ele não tem nenhum tipo de empatia, E esse fato dele não ter empatia nenhuma, e ele apenas ter somente as informações acerca das emoções, é o que faz ele, por exemplo, se moldar a diversas situações para apenas tirar o proveito. Então ele sempre vai agir, de frieza emocional. Por quê? Porque somente quando os sentimentos dele que está em voga que ele começa a interpretar. Mas quando é o seu sentimento, na maioria das vezes, ele despreza, dá de ombro, e dá de costas também. Então é por isso que ele sempre age dessa maneira. Então as pessoas sempre
pensam que o narcisista é uma espécie de demônio por causa da dissimulação que ele faz, tá bom? Pela sua falsidade, ele querer conquistar aquilo que o outro tem, sem o mínimo esforço, de ser também um ser que é totalmente invejoso. Então, se vocês estão gostando do tema que eu estou abordando com vocês aqui hoje, né? Por que o narcisista é disfarçado, né? De uma pessoa boa, mas na maioria das vezes ele é aquilo o que ele esconde. Por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações. Nós publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, às 20 horas. O interessante é que, por exemplo, quando falamos sobre uma próxima característica dele, né, que ele está entre o ser humano e entre o demoníaco. O que é ser humano, na verdade? É uma pessoa que é totalmente empática, que sente a dor do outro como se fosse a dele. O demoníaco, ele sempre é aquele que não é o antagônico da luz. Muitas vezes as pessoas falam que luz e trevas não se misturam, mas na maioria das vezes você não sabe discernir. Nós não sabemos discernir o que é luz e o que é trevas, porque na maioria das vezes julgamos as pessoas, né? Julgamos as pessoas mediante as percepções que criamos dela. Então é por isso que na maioria das vezes, quando somos traídos por uma pessoa que acreditamos, até nos relacionamos, né? E ficamos totalmente perdidos. E a pessoa, por exemplo, na maioria das vezes, ela não acredita como ela foi enganada. Mas por que ela foi enganada? Porque o narcisista, o manipulador, sempre faz aquilo o que você deseja. Ele sempre fala aquilo o que você quer ouvir. Então, mas isso, na maioria das vezes, é um mal tipicamente humano. E muitas vezes as pessoas atribuem isso, né, ao demônio, ao demoníaco ou ao satânico. É porque aquela passagem até, né, do livro de Isaías, capítulo 14, que diz o seguinte, né, acerca da queda de Lúcifer, dentro da tradição cristã. Ele desejou querer ser igual a Deus, né? Ou seja, inflamou no seu coração. Então, ele sempre, quando vê uma pessoa, na verdade, ele sempre tenta chegar perto para depois poder trair aquela pessoa. Então, você vê que questões de traições, na maioria das vezes, elas sempre acontecem no campo da micro-relação. Ou seja, tanto ela pode ser dentro da família, dentro do trabalho, por exemplo, dentro de um grupo religioso e político. Por quê? Porque o ser humano, ele é assim mesmo, na maioria das vezes, tá? E principalmente em questão de busca de poder. Porque quando uma pessoa tem inveja, ela não se vê como invejosa. Ela quer roubar aquilo o que é seu, mas mediante da crença que ela tem que aquilo que você tem pertence a ela. Ela se sente totalmente roubada, mesmo não fazendo nada por merecer. E como você pode reconhecer e se proteger desse tipo de pessoa? Primeiramente, você tem que desconfiar daquela pessoa que diz que é totalmente invejosa e perseguida. Porque pessoas, na maioria das vezes, que diz que, né, as trevas têm medo da luz, essas pessoas que falam isso constantemente, na maioria das vezes, essas pessoas aqui produzem mais as trevas, tá bom? Porque aquilo que é treva não vai se revelar como treva. Aquele que é mal não vai se revelar como mal. É por isso que as pessoas são constantemente traídas e ludibriadas, tá? Então você tem que desconfiar de todo mundo que se diz completamente do bem, e daquelas pessoas que nunca falam, que nunca desejam mal a ninguém. Todo mundo deseja um pouco de mal, não importa o grau, por mais que você tenha o desejo. Mas o problema não é você desejar, que é tipicamente humano, mas sim você finalizar esse desejo. Então, o narcisista e o manipulador, além dele ter o desejo de destruir as pessoas, eles também finalizam isso, eles fazem aquilo que eles têm vontade, porque eles não sentem barreiras, tá? Então, por exemplo, eles fazem tudo aquilo, né, que está propício no coração deles. É por isso que a maioria deles, né, tem transtorno de personalidade antissocial. Não respeitam éticas, não respeitam pessoas, não respeitam comportamentos, tá? E não respeitam pessoas. Então, como você reconhece isso? Desconfie de qualquer pessoa que se diga amorosa, do bem. Não digo para você desconfiar de todo mundo, mas
Preste atenção, de pessoas que falam muito acerca de si mesmas, tá? Que são totalmente perseguidas. E, por exemplo, como você pode se proteger também desse tipo de pessoa? Sempre analise tudo, não fale nada sobre você, porque cada vez que você fala sobre você, ela apenas vai usar aquilo que você fala para ratificar a você que ela é igual a você. Então, não se abra com qualquer tipo de pessoa que você se relacione. Ao menos, por exemplo, que você, nem apenas que você tenha uma certeza absoluta. Na verdade, é sempre bom, né, ficar, por exemplo, meio desconfiado. Por mais que você ama certas pessoas, nós sempre amamos, mas nós nunca a conheceremos completamente, né? Então, nós sabemos, por exemplo, as pessoas que nos amam mediante, né, as adversidades da vida. E aquele que é fiel sempre estará com você em qualquer situação. Se vocês gostaram do tema de hoje e ficaram até o final, se o nosso tema é totalmente pertinente para vocês, por gentileza, se inscrevam aqui no nosso canal, aperte o botão das notificações e comentem, conta uma história de vocês, do qual que vocês se sentiram traídas por um narcisista, um abusador, que na maioria das vezes você pensou que era uma pessoa amorosa, mas na maioria das vezes não era aquilo que você queria. Ela apenas queria te mostrar aquilo que você queria ver. E como sempre, viu, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.